Estamos de volta com mais uma coluna Minha Opinião. Lembrando a você, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha semanalmente, que a nossa coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360, todos os domingos. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero pedir a você que nos acompanha, mas que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Aqui, acione o sino, dê o seu like, deixe o seu comentário. Esse espaço é democrático. Ajude a desenvolver o nosso trabalho. Mais uma vez eu venho aqui conversar com vocês sobre o episódio envolvendo o deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Ainda repercute o áudio e o desenrolar dos fatos na Assembleia Legislativa de São Paulo e em todo o Brasil. O deputado comunicou seu desligamento do Podemos, o partido que ele era filiado e que era pré-candidato a governador de São Paulo, com o apoio do também pré-candidato a presidente da República, o ex-juiz Sérgio Moro, que aliás, filiado ao partido do Arthur, do Mamãe Falei. Arthur desliga-se do partido e também desliga-se do MBL, movimento que o projetou na política. Ele já havia desistido de sua candidatura a governador de São Paulo. Segundo a Agência Brasil, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo já contabilizou mais de 20 representações contra o deputado. A conduta dele será investigada pela Casa Legislativa e ele poderá perder o seu mandato. A coisa não está fácil para o deputado. E não deve ser fácil mesmo. Tem que pressionar, tem que investigar, tudo dentro da lei. E uma vez comprovado que ele mesmo gravou, ninguém inventou, nem o obrigou a gravar aquele áudio, tem mais do que provas que comprove que ele faltou com decoro. Nunca é pouco falar sobre esse episódio e fazer e continuar repercutindo, porque nós precisamos denunciar, precisamos combater todas as pessoas que agem dessa maneira. E principalmente se essa pessoa for um parlamentar. Já é grave, já é crítico se for um cidadão comum. Imagine sendo um parlamentar, um representante do maior estado do Brasil. Todos nós temos que acompanhar. Não podemos calar diante de tanta agressão e tanto desrespeito. O deputado, numa das últimas entrevistas que ele deu, ele afirmou não ser aquela pessoa dos áudios. Então, ele deve ter duas personalidades. Deve ser dois sujeitos ocupando o mesmo corpo. Se ele não tem aquela postura, se ele não pensa daquela maneira, se ele não acha que as mulheres são o que ele diz que são, quem é Arthur Duval? Qual foi sua criação? Como foi educado? Sua relação familiar? E ele disse também que a cassação do mandato, que o pedido de cassação do mandato é completamente descabido. É interessante a gente ver quais os argumentos que ele vai usar lá na Comissão de Ética
para justificar que o pedido de sua cassação é descabido. É muito comum nós ouvirmos das pessoas que militam na extrema-direita do Brasil o discurso em defesa da ordem, da família, da moral, dos bons costumes. Não necessariamente nessa ordem, né? E quem não segue essa cartilha, quem não pensa e tem o mesmo discurso deles, é transformado em ateu, comunista, esquerdopata, pervertido e por aí vai. Então, se você não segue a cartilha, você se transforma em tudo de ruim que possa existir. Ora, eu não vejo nenhum problema em defender a moral e os bons costumes. São princípios que nos são ensinados na família, na escola, na igreja que se frequenta, e não importa que você seja cristão, ou judeu, ou muçulmano, ou que você tenha outra crença, ou que não tenha crença. Mas o discurso em torno da moral e dos bons costumes, você acompanha a sua vida. Então, a questão é, que moral e bons costumes devemos defender? Essa moral e esses bons costumes que esse pessoal aí, como o Durval e seus amigos, seus companheiros, defendem? É essa moral? São esses bons costumes? É essa ordem que a gente tem que defender? É preciso uma reflexão sobre isso. O que eu aprendo em casa, no seio da minha família, é o mesmo que eu pratico na rua? Será que o processo de formação desse moço, Durval, aliás, Arthur Duval, o mamãe falei, passa por isso? Ele aprendeu uma coisa, pratica outra, ou ele aprendeu exatamente isso? Que ele tem que ser macho, que ele tem que ser pegador, que a mulher é objeto. Foi assim sua criação? Assim os livros que ele leu? Assim que ele aprendeu na escola? Se ele é uma pessoa religiosa e frequenta a igreja, assim que ele aprendeu em sua igreja? Resta saber como foi a formação desse rapaz. O que ele demonstrou é que coloca em dúvida a sua formação. Mamãe Falei e o MBL levantam algumas bandeiras que a gente fica assim meio confuso. O que é que esses caras pensam da sociedade, do poder, do país, da política? Porque são contraditórios, são falaciosos. Atacar as pessoas, acusando-as de pervertidos, se tornou corriqueiro no Brasil nos últimos anos. Ó, esse mesmo deputado aí, o Arthur Duval, o Mamãe Falei, em setembro de 2020, usou as redes sociais para chamar o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria. Que o padre era uma farsa e que ele, Durval, ia desmascarar o padre. Olha só, 2020, 21, 22, quem é desmascarado? O padre tem uma obra vasta em São Paulo. Afinal, quem demonstrou na prática que é um cafetão da miséria? O
padre que desenvolve um belíssimo trabalho junto às pessoas que vivem em situação de rua, ou o dublê de guerrilheiro cropofágico, que falou das filas de refugiadas ucranianas fáceis e belas. Assim como mamãe falei, existem milhares com discursos e práticas idênticas. Antes de concluir, eu quero pedir mais uma vez a você que se inscreva no nosso canal, que compartilhe a nossa programação, dê o seu like, deixe o seu comentário e contribua para o desenvolvimento e fortalecimento do nosso trabalho. Quando eu reli a matéria sobre as acusações do Arthur Duval ao padre Júlio Lancelotti, eu achei interessante, porque tanto a ação do padre quanto a ação do deputado envolve filas de pessoas. Nós estamos diante de duas filas. Uma fila de moradores de rua, que recebe o apoio, a solidariedade de um padre, de um religioso, que não precisa de um discurso em torno da moral e dos bons costumes para mostrar quem ele é. Porque a sua ação, por si só, já fala e já diz. A outra fila dos refugiados e refugiadas de uma guerra insana, que recebe de uma pessoa que para existir precisa de um discurso hipócrita e mentiroso. Uma pessoa que deveria honrar o nome do seu país, a função que ocupa, o Estado que representa. Mas não. O que ele fez? Tratamento desrespeitoso, machista, agressivo, mercenário e que incentiva o turismo sexual. Foi esse aí que atacou o padre. E que, segundo o padre, num pequeno vídeo que ele gravou à época, ele disse que estava se sentindo ameaçado. Por quê? Porque o deputado incentivava as pessoas a agredir com palavras, a desqualificar o trabalho do padre Júlio, transformando numa pessoa extremamente oportunista. Toda essa construção ou tentativa de construir uma imagem negativa do padre. Poxa, é você logo, o Arthur, né, que faz esse tipo de acusação e 2 anos depois mostra para a sociedade brasileira e mundial quem tem a postura de cafetão da miséria. Quem gravou um áudio dizendo que as ucranianas eram mais fáceis porque eram pobres. Dizendo que para sair com mulheres ucranianas era preciso apenas ir nas cidades menores, porque eram cidades mais pobres. E essas pessoas eram vulneráveis. Aí entra você, com seu poder de macho, com seu dinheiro, achando que pode transformar as mulheres
em mercadoria. Porque é assim que você as vê. E dizer que a sua fala foi num momento de emoção ou qualquer... Isso é a conversa muito... É um argumento muito fraco. O que você disse é exatamente o que você pensa. É assim que você vê as mulheres. E não só as refugiadas ucranianas, não. Independente de nacionalidade. As brasileiras, você também vê assim. Principalmente as vulneráveis. Sua situação não está nada boa. O seu fim, como político, está próximo. Porque nós acreditamos que a Assembleia Legislativa de São Paulo irá cassar o seu mandato. E a cassação do mandato é muito justo. E eu acho pouco. Deveria ter mais. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e peço para que você dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até a próxima semana.